Hoje eu vou fugir um pouco do assunto dos meus vídeos. Na realidade, eu quero até acrescentar esses estilos de ideias de vídeos aqui no canal. Hoje em dia, basta esquecer onde você coloca a chave do celular, perder o foco por uns minutos ou até mesmo procrastinar, e alguém literalmente diz: Acho que tem TDAH. Bom, nas redes sociais, o transtorno virou meme, virou estética, virou até motivo de piada. Mas existe uma enorme diferença entre se identificar com um vídeo de 30 segundos e viver todos os dias com um cérebro que parece nunca desligar. E o pior de tudo, enquanto pessoas tratam o TDAH como algo legal, diferente, quem realmente convive muitas vezes tem vergonha de procurar ajuda, porque tem medo de ouvir que isso é desculpa. Todo mundo é assim, hoje em dia é normal ter TDAH. Bom, hoje nesse vídeo eu vou conversar um pouco sobre a realidade de quem realmente possui o TDAH e entender por que muita gente romantiza um transtorno que pode fazer justamente quem mais precisa de ajuda a permanecer em silêncio. Existe uma tendência muito mais perigosa nas redes sociais, que seria transformar transtornos em identidades, como se ter TDAH significasse ser mais criativo, mais divertido, mais espontâneo. Claro que pessoas com TDAH podem ser exatamente criativas, mas criatividade não é sintoma. O transtorno não aparece apenas em momentos engraçados, ele aparece quando você faz algo simples e simplesmente não consegue começar. Quando sua mente pula de um pensamento para outro sem pedir permissão. Quando a tarefa de 5 minutos parece exigir sua energia inteira. Quando você sabe exatamente o que fazer, mas seu cérebro simplesmente ele não responde e não faz. E isso não é preguiça. Também não é falta de inteligência, mas sim uma dificuldade real de funcionamento que afeta o estudo, o trabalho, o relacionamento, a autoestima. Pouca gente fala sobre o lado silencioso do TDAH, as promessas quebradas, os prazos perdidos, culpa constante, sensação de estar sempre decepcionando alguém. Muitos passam anos acreditando que são apenas desorganizados, preguiçosos, irresponsáveis, quando na verdade estavam vivendo com uma condição que nunca foi compreendida. Existe um ciclo cruel. Quanto mais você falha, mais acredita que o problema é você. E quanto mais você acredita nisso, menos coragem tem para procurar ajuda. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis quando alguém sofre de transtorno. Quando as pessoas acham legal ter TDAH, talvez essa seja uma das partes mais difíceis. Quando alguém transforma um transtorno em tendência, em meme, em cotidiano, ou até em motivo de orgulho, sem sequer entender o que significa. Isso gera um efeito muito perigoso. Quem realmente sofre passa a ser desacreditado. Também entrou nessa moda? Você viu isso no TikTok? Todo mundo diz que tem. Hoje em dia é normal. Eu também tenho um pouco de TDAH. Essas frases elas machucam, porque elas fazem a pessoa pensar duas vezes antes de procurar um profissional. Alguns convivem durante anos sem diagnóstico justamente por medo de parecer que estão inventando um problema. Enquanto isso, a vida continua ficando mais difícil. Mas como realmente é viver com TDAH? Imagine a seguinte coisa: você abre o computador, olha para a tela, sabe o que você precisa fazer, mas sente como se existisse uma parede invisível impedindo qualquer movimento seu. Agora imagine isso todos os dias. Imagine esquecer compromissos importantes, interromper pessoas sem perceber, perder objetos constantemente, começar dezenas de projetos, ter uma vontade de começar muitas coisas e terminar quase nenhuma. Receber críticas desde criança é difícil. Ouvir que você precisa se esforçar mais, quando na verdade você já está dando tudo que você consegue. Isso cansa e muitas vezes destrói a confiança que a pessoa tem em si mesma. Procurar ajuda não é sinônimo de fraqueza. Existe uma diferença enorme entre se identificar com algo, alguns comportamentos e receber realmente um diagnóstico. Bom, somente os profissionais eles são altamente qualificados para avaliar se existe realmente um TDAH ou alguma outra condição que você nem saiba. Buscar por essa avaliação não significa querer um rótulo, muito pelo contrário, significa que você está tentando entender a si mesmo. Porque quando você entende seu funcionamento, você deixa de lutar contra si mesmo e começa a aprender mais maneiras inteligentes de viver. O tratamento não faz alguém perder quem é, pelo contrário, ajuda a recuperar aquilo que o transtorno escondia. Fugindo um pouco agora do personagem do Alan Anomalia, bom, eu fui diagnosticado com TDAH com
23 a 20, 23 não, 25 a 24 anos. Eu sempre tive muita dificuldade de procurar ajuda, de entender, ou achar que era tudo normal. Eu sempre tive problemas na escola com o quesito de períodos de atividade, de interpretar as pessoas, de sempre esquecer as prazos-chave, atividade, deixar tudo para o último momento, porque meu foco estava em outra coisa. Porque eu criava um hiperfoco em algo e acabava deixando algo para trás. E eu sempre me culpava porque muitas pessoas falavam que eu era burro, lerdo, preguiçoso, não conseguia fazer as coisas direito. E eu fui crescendo com isso dentro de mim e ouvindo muitas coisas. E eu nunca consegui procurar ajuda. E sempre que eu falava algo do tipo, minha família é do tipo muito religiosa e sempre falava que psicólogo, psicologia, tudo não ajuda em nada. E o que realmente ajuda é buscar Deus. Eu não tô aqui para dizer que sua religião ela interfere ou não. Eu tô aqui só para falar o meu ponto. Por certo tempo eu comecei realmente na igreja, quando eu estava mais na adolescência, porém eu parei. Só simplesmente parei e comecei a viver normalmente as coisas que eu queria, mas ainda assim com muitos problemas. E isso me trouxe muitas complicações. Foi busca de relacionamento muito cedo, foi busca de amizades muito cedo que não valeram a pena por eu estar dando muito de mim e as pessoas não darem nada, hein? As pessoas não darem nada. Eu até errei a palavra. E relacionamentos também, de eu sempre dar o máximo de mim. Eu procurei ajuda nesse momento em que eu tinha procurado um relacionamento e essas coisas, porém eu nunca tive apoio, porque a real dificuldade não é você buscar ajuda, é você realmente ir. Porque falar que vai buscar ajuda é muito fácil, mas você continuar com isso que é difícil. Pois eu procurei ajuda, procurei, mas eu sempre falhava. Eu sempre começava e falhava. Eu olhava o calendário e sabia que tinha aquilo para fazer, aquele a psicóloga para ir, o psiquiatra para ir, e eu não olhava o calendário, eu não marcava nada, eu já perdi celular, já perdi tudo, mas eu tomei remédio durante alguns tempos. Eu tomei tanto a Ritalina quanto a Cetralina. Hoje em dia eu tô em um remédio que eles me passaram que é a Atenta. Voltando ao início, foi muito difícil para mim, pois eu não conseguia essa constância na ajuda. E o que isso me ocasionou? A procurar dependência em gastos excessivos. E desses gastos excessivos, eu tentava preencher algo que eu não tinha, porque quem tem TDAH não tem a dopamina, no caso, né? E ele tenta buscar em algo que faça com que aquilo seja preenchido. E eu procurava no gasto excessivo, e eu acabei também indo para outras coisas como bebida. Eu nunca fui do tipo de beber e ninguém nunca me ofereceu. Eu tinha amizades que bebiam, mas nunca me ofereceram. E eu mesmo quis. Teve um momento que eu tava tão, mas tão exausto, e eu tava procurando tanto essa dopamina que eu acabei enchendo muito minha cara e eu cheguei em casa, minha mãe nem sabia disso, eu acabei chegando em casa todo tonto, tudo, e acabei vomitando. E foi aí que ela viu a situação que eu estava, mas ela não falou nada de procurar ajuda, mas ela ficou decepcionada. E eu fiquei também decepcionado. E eu só queria naquele momento chorar, enfiar a cara em algum lugar e pedir desculpa. Mas foi ali que eu procurei ajuda, porque eu não conseguia me controlar e procurei ajuda. Porém, você sabe como são as pessoas hoje em dia. Eu tenho um pouquinho de TDAH, isso é TDAH. E passando pela psicóloga, eu entendi que eu não sou diferente por ter o que eu tenho. TDAH, ela não vai ser uma coisa que vai falar, pô, eu sou totalmente diferente. Não. Ele é algo dentro de mim que eu tô buscando aceitar e que eu tenho que aceitar. É uma parte de mim. Isso não me torna menos inteligente, menos esforçado. Não. E isso não me impede de fazer as coisas. Muito pelo contrário. Eu tenho que saber aceitar isso dentro de mim. E todas as vezes que acontecia problemas ou meu esquecimento me prejudicava no trabalho, eu ouvia muito a pessoa falar, esse TDAH, isso, aquilo, e as pessoas começavam a falar, esse TDAH seu é contagioso, porque eu também estou esquecendo as coisas. E sabe o quão difícil é escutar isso? De você ser uma pessoa um tanto que limitada, e a pessoa chegar e falar que o que você tem está sendo passado, sendo que não existe isso. É muito difícil. Eu não sou uma pessoa que tem o total conhecimento sobre TDAH, porque eu tô conhecendo agora e tô buscando ajuda. Então,
É, uma coisa eu digo, se você acha que você tem, beleza, tranquila, busca ajuda. O primeiro passo tá aí. Agora, se você já passou por tudo isso, tanto na infância e continua passando agora, um conselho de amigo, de quem realmente sofreu muito na infância e adolescência e ainda sofre na fase adulta, procure ajuda. Nunca é tarde. Não deixe que as pessoas que aparecem no Instagram, como apareceu para mim, um vídeo sobre como funciona, caso vocês queiram algo mais para mim falar, eu posso estar voltando e trazendo um vídeo sem problema nenhum. Mas não deixe que esses vídeos que aparecem no Instagram, na internet, TikTok, aparecendo, eu tenho TDAH também, eu esqueci, eu tenho TDAH, eu tenho hiperfoco, eu tenho TDAH. Não, não deixe isso te prejudicar. Busque ajuda, de verdade. Eu sei que é difícil, eu sei que você tem medo de que as pessoas achem que é algo de modinha, mas procurar ajuda é certo. Se existe algo que deveria deixar de ser moda é fingir que entende os outros, a dor dos outros. TDAH não torna ninguém especial, também não torna ninguém inferior. É apenas uma condição que merece respeito, compreensão e um tratamento quanto necessário e adequado para isso. Se você suspeita que pode ter TDAH, não se diagnostique pela internet em nada, mas também não ignore aquilo que sente por medo de julgamento, busque ajuda. Isso nunca será motivo de vergonha. Vergonha é fazer alguém acreditar que seu sofrimento não existe. Talvez a maior coragem não seja esconder as dificuldades, seja admitir que você merece entender a sua própria mente. Porque ninguém deveria passar a vida inteira lutando sozinho contra algo que pode sim ter tratamento. Eu admito que esse assunto ele me deixou muito comovido porque é algo que eu passo muito tempo, então eu tô tentando buscar ajuda e eu tô conseguindo me reerguer e aceitar tudo isso.